Alô, som. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos dar sequência. Está vivo aqui. Vamos dar sequência ao texto de João 10. No último domingo, nós fomos até o verso de número 21 e hoje nós iniciaremos a leitura a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Mas os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Amém? Podem vos assentar. Meus irmãos, antes de mais nada, eu recomendo fortemente que aqueles que não estavam presentes no domingo passado ouçam ou vejam o vídeo que está no canal da igreja no YouTube, para que possam entender exatamente todo o ensino deste capítulo. Evidentemente, eu não posso aqui reprisar a mensagem do domingo passado, mas eu quero fazer uma breve recapitulação, até para localizá-los aqui no tempo e no espaço. Como nós vimos no domingo passado, no capítulo 7, Jesus vai estabelecer um contraste entre ele próprio, o verdadeiro líder, aquele que foi enviado por Deus para o bem do seu povo, e os líderes judeus da época de Jesus. Principalmente aqui os escribas e os fariseus, a quem Jesus chama de mercenários, ladrões e salteadores. Os falsos profetas que conduziam o povo para a perdição. Como eu disse na semana passada, nós temos dois panos de fundo aqui. O primeiro é a figura do pastor e das ovelhas, que é bastante familiar na Palestina. Nós sabemos que
A Palestina tinha uma economia fortemente baseada na agricultura e na pecuária, e a criação de ovelhas era algo muito próximo, muito visível por parte daquele público a quem Jesus se dirige. Em segundo lugar, neste texto nós temos o pano de fundo teológico de Ezequiel, capítulo 34, quando Deus condena os falsos pastores e diz mais, Deus diz que ele mesmo seria o pastor do seu povo e enviaria Davi como príncipe no meio do seu povo. Eu expliquei aos irmãos que essa profecia sempre foi compreendida como uma profecia messiânica. Então, quando Jesus, no Evangelho de João, se apresenta como o bom pastor, na verdade, ele está se identificando com aquela profecia de Ezequiel 34. Além disso, nós vimos que Jesus demonstra que aqueles fariseus eram equivalentes aos maus pastores, ou seja, aqueles a quem Deus condena na profecia de Ezequiel 34. Nós vimos, portanto, nessa parábola que Jesus, ele se apresenta como bom pastor, a porta, a nação de Israel aqui é representada na figura do curral, e os fariseus são ladrões, salteadores e mercenários. Jesus se apresenta no texto como porta, ou seja, o verdadeiro caminho da salvação. Ele vai anunciar sua morte e ressurreição, a inclusão dos gentios no povo de Deus e apresenta o pacto da redenção estabelecido antes da fundação do mundo. Nós vimos que Jesus aponta que nem todos aqueles de Israel eram verdadeiros israelitas, mas havia dentre o povo um povo que o próprio Deus havia escolhido antes da fundação do mundo, o remanescente fiel, o Israel de Deus. Então, dentre este povo, Jesus chama, dentre este povo, esse curral, a grande nação de Israel, Jesus chama um povo para si. Né? E não somente dentre esses, mas também a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus também chamaria um povo dentre os gentios. Percebam, irmãos, só a título de curiosidade, se nós avançarmos um pouco, no capítulo 11 de João, versículo de número 50 em diante, próprio Caifás, sumo sacerdote, vai falar, ainda que sem a intenção, como diz João, uma profecia, onde diz assim, nem todos nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, nós finalizamos com Jesus mostrando que ele tinha um povo, tanto entre os judeus quanto entre os gentios, que o Pai havia dado para ele e cujo ministério dele consistia em reunir, preservar, salvar esse povo. E Jesus finaliza o discurso que nós tratamos da semana passada, dizendo que esse foi o mandato que ele recebeu do seu pai. E nós vimos e encerramos a mensagem falando sobre um pacto que o pai e o filho fizeram antes que houvesse o tempo. E eu vou repetir esse pacto. O pai prometeu dar ao filho um povo. O filho, em troca, prometeu voluntariamente se tornar um de nós e morrer por esse povo. O pai prometeu ressuscitar o filho dentre os mortos e ressuscitar os que são seus, a fim de que eles fossem um único povo eternamente. Essa é uma aliança entre o pai e o filho. A Bíblia diz que assim que Jesus apresenta essa verdade, os judeus se dividem, verso 19 e 20. Enquanto uns estavam atônitos, maravilhados, outros diziam que Jesus estava louco e endemoniado. E foi assim que nós acabamos o sermão do último domingo. Agora, eu preciso que vocês entendam que há um salto no tempo. Do versículo 21 ao versículo 22, nós temos um salto no tempo.
no tempo. O versículo 1 até o versículo 21 se dá logo na sequência da cura do cego. Porém, há um salto no tempo, e agora no versículo 22 nós nos encontramos na festa da dedicação. O Carson vai dizer que não era incomum Jesus, como pregador itinerante, ele eventualmente repetia os seus sermões, repetia sua mensagem, falava novamente sobre os ensinos que anteriormente ele já havia falado. Quem já foi pregador itinerante, eu já preguei muito, cheguei a pregar 5, 6, 7 vezes numa semana, sabe que muitas vezes nós acabamos repetindo os sermões, e Jesus aqui ele repete num outro momento o sermão do bom pastor, agora ampliado. E a Bíblia nos coloca no contexto da festa da dedicação. Que festa era essa? A festa da dedicação, também conhecida como Hanukkah, não era uma festa autorizada pelas Escrituras. Era uma instituição que na época de Jesus era relativamente recente. Se tratava de uma comemoração da dedicação do templo por Judas Macabeu no ano de 165 depois de Cristo, depois da profanação de Antíoco Epifânio. No período interbíblico, nós sabemos, Alexandre o Grande se torna um grande imperador, e depois que ele morre, o seu reino é dividido entre 4 dos seus generais. E aquele que estava responsável pela região de Israel, ele é Antíoco Epifânio. Ele guerreia contra a nação de Israel, ele adentra o templo de Deus, ele profana o templo de Deus, ele constrói um altar idólatra dentro do templo de Deus, e ele abole de Israel toda a leitura das Sagradas Escrituras. Então a história nos conta, isso está registrado inclusive no livro deuterocanônimo de Macabeus, que Judas Macabeu, juntando um povo, se reúne, eles se tornam expertos em guerra de guerrilha, e eles expulsam aquele povo do templo de Deus, eles destroem o altar que foi levantado e renovam o culto. A partir deste momento, é estabelecida essa festa da dedicação para se lembrar do último grande livramento que os judeus haviam experimentado. O comentário de João aqui no verso 24 situa nós no tempo dizendo que era inverno. Provavelmente João diz isso para mostrar por que Jesus estava no templo caminhando pelo Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão ficava no lado ocidental do templo e era uma área coberta do templo. Então era inverno, Jesus estava numa área coberta e não no pátio do templo, e ali ele passa a falar, ensinar. E a Bíblia diz que depois de tudo aquilo que os judeus já tinham ouvido de Jesus, isso está registrado no verso de número 24 em diante, depois de tudo isso, a pergunta que paira e que eles fazem para Jesus é: até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Percebam que eles já estavam suspeitando que Jesus estava se declarando como Messias. Eles já estavam suspeitando que o que Jesus estava dizendo, principalmente quando ele usa a profecia de Ezequiel 34, é que ele era o Messias, o Salvador, o bom pastor. Diante disso, surge essa provocação. E aqui é interessante que me parece que os judeus não estão preocupados com uma clareza doutrinária. O Carlson vai dizer isso no comentário do Evangelho de João. A preocupação dos judeus aqui não era uma clareza doutrinária a respeito de Jesus, para que eles então pudessem adorá-lo. Ao contrário, ao que parece, eles querem uma declaração nítida de Jesus que daria uma base para a acusação que viria em seguir. Percebam que não há uma pergunta de um adorador
Tal qual foi a pergunta do cego no capítulo 9, quando o cego diz quem é o Filho do Homem. Quando Jesus diz que era ele, o cego simplesmente o adora. Os fariseus e os líderes religiosos querem uma declaração pública de Jesus com o fim de acusá-lo, prendê-lo e, por fim, matá-lo. Então assim eles provocam a Jesus, em outras palavras, dizendo: se você é o Cristo, diz logo de uma vez. E aqui vem o terceiro sermão de Jesus a partir do verso 25. Vejam o que Jesus fala no verso 25. Já falei, mas vocês não acreditam. Em outras palavras, Jesus estava dizendo mais claro do que eu já falei. Vocês querem o quê? Jesus usa a parábola do bom pastor. Jesus usa uma série de figuras que apontam para o fato dele ser o Messias, mas até aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Jesus não havia dito publicamente que ele era o Messias. Até esse momento, Jesus não tinha dito publicamente que ele era o prometido, o Messias, o Filho de Deus. A única pessoa que Jesus se revela como Messias até esse momento é para a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Porém, as expressões que Jesus usa, e sobretudo aquela expressão que Jesus usa, eu acho que é a mais clara de todas, em João capítulo 8, verso de número 58, quando Jesus disse: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se define como bom pastor, o filho, um com o pai. Então, o que mais Jesus podia dizer? Jesus continua, a partir do ponto B do verso 25 até o verso de número 30, eu vou ler. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A reação aqui, meus irmãos, foi pior. Vejam os resultados no verso de número 31. A Bíblia vai dizer que os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com intenção de apedrejá-lo. Aqui, como eu disse no domingo passado, quanto mais Jesus vai falando, quanto mais Jesus vai pregando, maior atenção, mais atenção vai aumentando. Percebam, e eu disse isso no domingo passado, que no primeiro discurso, eles simplesmente, como diz no verso 6, não entenderam o sentido. No segundo discurso, versos de número 19 em diante, eles acham que Jesus estava endemoniado e louco. No terceiro discurso agora, eles já querem apedrejar e matar Jesus. À medida que Jesus vai falando, à medida que Jesus vai expondo e pregando aos judeus, a oposição e a tensão vai aumentando cada vez mais. Enquanto isso, as ovelhas estão se regozijando. Os judeus estão cada vez com mais raiva e incredulidade, e as ovelhas cada vez mais alegres, se regozijando e dando glória a Deus. O que Jesus disse, afinal, para deixar esses judeus tão furiosos? Primeiro, Jesus vai deixar claro aqui: eu já declarei a vocês, mas vocês não acreditam. Ele já tinha dito, como eu disse, que ele era o pastor de Israel, a porta, o caminho para o Deus, que ele e o Pai tinham um acordo feito antes da fundação do mundo para a salvação das suas ovelhas. Ele já tinha predito a sua morte e ressurreição. Estava tudo dito. Jesus só não falou explicitamente: eu sou o Messias, mas todo o discurso, todas as obras de Jesus apontavam para isso. E agora Jesus toca
num ponto nefrálgico. Jesus toca no âmago da questão. No verso 26, Jesus vai dizer que eles não criam nele porque não eram do grupo das ovelhas de Jesus. Jesus vai dizer explicitamente no verso de número 26, quando diz assim a palavra de Deus: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Em outras palavras, e aqui considerando o todo do sermão, Jesus estava dizendo que eles não estavam entre aqueles que o Pai deu a ele antes da fundação do mundo. Jesus estava dizendo que eles pertenciam a outro rebanho, estavam no mesmo curral, a nação de Israel, porém não eram ovelhas do pastor Jesus. É isso que Jesus está dizendo, e percebam, Jesus vai dizer que as suas ovelhas são conhecidas por ele, ouvem a sua voz e o seguem. De forma contrária, a lógica nos aponta que aqueles que não são ovelhas de Jesus, não são conhecidos por ele, não ouvem a voz dele, não o seguem. De maneira que não é de se estranhar que esses judeus estavam cada vez mais se opondo à mensagem, se opondo à pessoa de Jesus. Então, a quem pertenciam essa liderança? Quem era o pastor deles? Se vocês lembrarem que em João 8,44, Jesus disse que o pai deles era o diabo. Então, eles não pertenciam ao mesmo rebanho de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não me ouvem porque o pastor de vocês é outro. Se eles fossem ovelhas de Jesus, eles teriam escutado a voz de Jesus. E aqui Jesus vai dizer no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Notem aqui, irmãos, que elas não se tornam ovelhas de Jesus porque ouviram a voz de Jesus. Antes, porque eram ovelhas, é que elas puderam ouvir a voz de Jesus. Vocês entendem a importância dessa declaração, dessa sequência? Aqueles que já eram ovelhas de Jesus antes da fundação do mundo, somente esses podem escutar a voz de Jesus e não o contrário. Eles não ouvem a voz de Jesus e passam a ser ovelhas, mas porque eles são ovelhas, eles são habilitados a ouvir a voz de Jesus, o seu pastor. E vejam o que Jesus vai falar ou vai fazer pelas suas ovelhas. Verso de número 28. Tem 3 afirmações aqui que são simplesmente maravilhosas. Jesus vai dizer: eu lhes dou a vida eterna. Primeira afirmação. Segunda afirmação: jamais perecerão. E a terceira afirmação: ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer que as suas ovelhas receberiam a vida eterna. E percebam aqui, irmãos, vida eterna não é simplesmente uma quantidade limitada de tempo. Nós entendemos pelas Escrituras que tanto a vida quanto o castigo serão eternos. Não, Jesus não está falando aqui só sobre uma quantidade limitada de tempo. Jesus está falando sobre a qualidade dessa vida. No capítulo 10, verso 10, Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Agora aqui ele expressa que essa vida em abundância também é uma vida eterna, também é uma vida sem fim. Vida eterna aqui é uma vida de comunhão com Deus que é eterno, uma vida no eterno reino de Deus. Não tem tanto a ver com extensão, mas sim com a qualidade, como eu disse. Em outras palavras, aqueles que são ovelhas de Jesus viverão plena, eterna e para sempre na presença do Deus eterno. Aqueles que são ovelhas de Jesus, como diz no Apocalipse, o próprio Deus enxugará as suas lágrimas para sempre, eles viverão para sempre na presença do Deus eterno. Em segundo lugar, Jesus vai
trazer aqui uma afirmação muito forte. Ele vai dizer que essas ovelhas que recebem a vida eterna, ou seja, que vão ter essa vida de qualidade na presença de Deus e para sempre, jamais perecerão. Forte isso. O que significa perecer aqui no texto? A palavra perecer significa se perder. É o oposto de ser salvo. É ter vivido a vida em vão e no final simplesmente morrer, sofrer eternamente. Em outras palavras, Jesus diz que as suas ovelhas nunca irão perecer. As ovelhas de Jesus, aqueles a quem o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo, não apenas recebem essa vida abundante, mas, aqui Jesus vai mais longe, jamais, ou seja, não existe a menor possibilidade que as ovelhas pereçam. Em terceiro lugar, Jesus aqui vai dizer o motivo pelo qual essas ovelhas jamais vão perecer. Jesus vai dizer que ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Nem o mundo, nem o diabo, nem o sofrimento, nem falso profeta, nem o pecado, nada vai arrebatar as ovelhas de Jesus das suas mãos. E quando eu leio esse texto, vem imediatamente à minha mente, não sei se nas dos irmãos, o texto que eu gostaria de ler para o nosso gozo, para a nossa alegria, o texto de Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Percebam aquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma. Ele diz assim: quem diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ele diz mais: e quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui ele vai além. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui no verso 37 em diante, ele encerra com chave de ouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está a garantia de que nós iremos herdar a salvação? Não é na minha capacidade de me manter crente, não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado. Vocês sabem muito bem que todos nós pecamos, todos nós tropeçamos, nós erramos muito. Então, se a certeza que eu tenho de salvação depende de mim, eu não tenho garantia nenhuma. A garantia aqui é dada pelo próprio Jesus Cristo, que disse: ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Vocês vão ter a vida eterna. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Porque eu que salvo, seguro e sustento vocês. Glória a Deus. E aqui ele dá a base para a afirmação do verso seguinte. Por que Jesus pode fazer uma declaração tão ousada? No verso 29, Jesus explica: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Irmãos, aqui a segurança eterna dos crentes, a segurança eterna dos eleitos, não provém deles mesmos. Jesus está dizendo: ninguém
pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. E eu abro um parênteses aqui, eu trouxe algo. Eu sempre gosto de compartilhar aquilo que eu estou lendo. No momento eu estou lendo, dentre outros livros, a biografia do George Whitefield. George Whitefield é considerado um dos 4 grandes pregadores do século XVIII. George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley e Jonathan Edwards. E ele pregava continuamente, só que quando ele se dirigia dentre os Estados Unidos e a Inglaterra, naquelas viagens de barco que demoravam 2, 3, 4 meses, e ele não tinha sua audiência sempre pronta para que ele pregasse, ele escrevia cartas. Incansavelmente ele pregava através de cartas. E aqui George Whitefield fala sobre essa doutrina bendita numa carta que ele envia. Eu gostaria de ler essa carta para os irmãos. Ele diz assim, um trecho da carta dele: "Este é, porém, o meu conforto. Jesus Cristo viu-me desde toda a eternidade. Ele me deu o ser, ele me chamou no tempo, ele me justificou gratuitamente pela fé no seu sangue. Ele em parte me santificou por seu Espírito, ele me preservará sob seus braços eternos, até quando o tempo não existir mais. A bem-aventurança dessas verdades evangélicas, elas são verdadeiramente o Evangelho. São alegres novas de grande gozo para todos quanto têm ouvido para ouvir. Satanás me acusará, e a minha resposta será: o Senhor Jesus é a minha justiça. Como te atreves tu a lançar acusação contra os eleitos de Deus? Aqui estou eu, não com as minhas vestes, mas com as de Cristo. E embora eu nada mereça como débito a mim, ainda assim eu sei que Ele me dará um galardão pela graça e me recompensará por tudo que Ele mesmo fez por mim e por meu intermédio, como se eu tivesse feito por meu próprio poder. Como isso deveria fazer vibrar o nosso zelo e o nosso amor pelo Santo Jesus." E ele continua dizendo: "As doutrinas da nossa eleição e da justificação gratuita em Cristo Jesus enchem a minha alma de um santo fogo e me dão grande confiança em Deus, meu Salvador." Aleluia. Não poderia ser mais eloquente do que George Whitefield. E aqui Jesus vai dizer no verso 29 que não é apenas ele e o Pai estão trabalhando juntos com o mesmo propósito. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós temos, provavelmente, meus irmãos, um probleminha de tradução. O verso 29 poderia ser traduzido da seguinte maneira: meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo. A NVI, ela segue essa tradução e ela vai dizer assim, esse texto na NVI diz assim: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aqui nós temos um problema, porque se aquilo que o Pai deu a Jesus é maior do que tudo, Jesus está se referindo ao decreto de Deus, aquele plano. Isso seria mais ou menos assim: o propósito do Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todas as outras coisas. No fim, o resultado prático é o mesmo. Tanto faz se a referência é a Deus ou ao propósito dele. Então, o propósito de salvar vocês, Jesus está dizendo, está acima de qualquer coisa. Quem é maior do que Deus? O Pai que é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Quem pode ir contra a vontade de Deus? O meu Pai que é maior do que tudo e o propósito dele irão permanecer. Em outras palavras, eu vou citar aqui, de novo, Donald Carson, comentarista do Novo Testamento, que ele diz assim, em outras palavras: se o Pai é maior do que todas as coisas ou pessoas, não há força capaz ou ser capaz de cortar a relação entre o verdadeiro crente e Jesus Cristo. Em suma, como o apóstolo Paulo dizia na sua carta aos Colossenses, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Não pode haver maior segurança. Na sequência, ou nesses versos 28 e 29,
Jesus vai afirmar que ambos, tanto ele quanto o Pai, estão engajados na preservação das ovelhas de Jesus. E ele termina este terceiro sermão dizendo a célebre frase: eu e o Pai somos um. Verso de número 30. A palavra um aqui, ela está no neutro no grego. Se ela estivesse no plural, Jesus poderia estar dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa, mas não é isso. A palavra está no neutro, então provavelmente o que Jesus diz aqui, a interpretação melhor deste texto é: eu e o Pai temos o mesmo objetivo, temos o mesmo propósito, mas além disso está implícito nas palavras de Jesus que ele e o Pai participam da mesma divindade. Meus irmãos, este texto aqui eu preciso me deter um pouco mais sobre ele, porque esse é um dos versículos que foram usados ao longo da história da igreja, sobretudo séculos 2 e 3, nas disputas cristológicas para estabelecer a doutrina de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa do ser de Deus, subsistem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai, mas é um só Deus. Isso é um mistério que ninguém entende plenamente. Já consultei dezenas de teologia sistemática e todas vão acabar. Isso é um mistério que está além do nosso alcance. Mas a doutrina da igreja cristã, e essa é uma doutrina adotada oficialmente a partir do século IV, com o Credo Niceno, é que há um só Deus eternamente subsistente em três pessoas. Quando Jesus diz eu e o Pai somos, ele está provando que dentro da divindade existem pelo menos duas pessoas, ou seja, a palavra somos aqui está no plural. E mais, quando ele diz um, ele está provando que existe um só Deus, ou seja, existe um só Deus, mas há três pessoas na divindade. Então a essência é que Deus subsiste em três pessoas. E aqui no Evangelho de João, como vai nos deixar claro, uma dessas pessoas, o Deus Filho, toma a forma humana e vem buscar um povo que outra pessoa, o Deus Pai, lhe deu, e tudo isso no poder da terceira pessoa, que é o Deus Espírito Santo, que aparece a partir do capítulo 14, quando Jesus vai tratar do outro Consolador. Então, o Deus Pai dá a Deus Filho um povo, e esse povo é chamado, é atraído no poder do Espírito Santo. Irmãos, os arianos e as testemunhas de Jeová geralmente usam esse texto para negar a divindade de Jesus. Eles vão dizer que o que Jesus está dizendo não é que ele é igual ao Pai, mas apenas que eles têm o mesmo propósito. Embora essa interpretação seja possível no grego, na análise sintática ali do grego é possível extrair essa interpretação, o contexto da passagem exclui essa interpretação por completo. Vejam a reação dos judeus e vejam como os judeus entenderam essa afirmação de Jesus. Verso 31 a 33, diz assim a palavra de Deus. Os judeus mais uma vez pegaram em pedras com intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Qual delas querem me apedrejar? Os judeus respondem: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Ou seja, os judeus entenderam perfeitamente aquilo que Jesus estava falando. Quando ele disse que ele e o Pai eram um, os judeus entenderam que ele estava se fazendo igual a Deus. E o contexto da passagem deixa claro. Então, meus irmãos, da próxima vez que uma testemunha de Jeová lê esse versículo para vocês, apenas diga para eles: vamos ler o texto até o fim, vamos ver como é que os judeus entenderam essa afirmação de Jesus. Logo que eles ouvem essa afirmação, o verso 31 diz que eles queriam apedrejar Jesus. Por que isso? Porque Levítico capítulo 24, verso 16, na lei de Moisés, diz que aquele que blasfemasse o nome de Deus seria apedrejado por toda a congregação. É bem verdade que no Antigo Testamento, para que isso acontecesse,
deveria ocorrer a existência de um processo, de um procedimento que precedia o apedrejamento, mas os judeus já queriam apedrejá-lo imediatamente. A blasfêmia em Israel era punida pela morte, morte de apedrejamento, e é por isso que os judeus querem apedrejar Jesus. E a partir daqui, meus irmãos, verso 34 em diante, Jesus vai explicar por que ele disse que ele e o Pai são um. Esse é o último discurso de Jesus no capítulo 10, e nós vamos ler eles no verso 34 a 38. Eu vou ler novamente. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. O que Jesus faz aqui é responder àqueles judeus que tinham acusado ele de blasfêmia. Ele está dizendo que ele não cometeu blasfêmia quando ele disse que ele e o Pai eram um. E ele começa aqui com um texto muito difícil. Ele cita o Salmo de número 82, verso 6. É no Salmo de número 82, verso 6, que vai ter essa citação que Jesus menciona aqui no texto de João, quando Deus disse, eu disse, sois deuses. E esse texto é um texto complexo, é um texto difícil. Eu procurei vários comentários bíblicos, eu me debrucei sobre vários autores e, basicamente, existem 3 tipos de interpretação para esse texto. Que esse texto, em primeiro lugar, se dirigia aos líderes, aos juízes, aos governantes de Israel. A segunda interpretação possível, das pessoas para as quais Deus se dirigiu, como são deuses, com letra minúscula, é claro, é que seriam uma espécie de poderes angélicos. E a terceira interpretação é que estava se referindo ao povo de Israel no Êxodo, quando recebe a lei de Deus. Neste texto, Jesus chama de deuses pessoas que tinham poder de julgar e que estavam distorcendo o julgamento. Então, quando ele usa o Salmo de número 82, verso 6, Jesus estava dizendo mais ou menos assim, e eu vou adotar aqui que diante do contexto do Salmo 82 é mais provável que ele esteja se dirigindo aos juízes, aos líderes e aos governantes da nação. Se na própria Bíblia de vocês, é como se Jesus dissesse isso, aqueles que foram enviados com a autoridade de Deus são chamados de deuses, quanto mais eu, que fui mandado pelo Pai e fiz obras que mostram com clareza que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele está dizendo, se a palavra de Deus se dirige como deuses, letra minúscula, aqueles que evidentemente não são Deus, por que vocês dizem que eu estou blasfemando quando eu me chamo filho de Deus? Eu que tive uma missão, que vim ao mundo da parte do Pai. E aqui Jesus vai dizer claramente, se vocês não creem em mim, então pelo menos creiam nas obras. Que obras são essas? Nós temos aqui a própria cura do cego, o paralítico, que sofria 38 anos, que foi levantado por Jesus. João vai relatar aqui 7 sinais ao longo do Evangelho de João, sinais esses que tinham por objetivo mostrar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Porém, o próprio evangelista vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres em Jerusalém que não estão registrados no Evangelho. Então, havia diversos sinais. Além dos sinais, a própria palavra de Jesus confirmava isso. Então, Jesus olha para a audiência deles e diz, então, por que vocês não creem, pelo menos nestas obras? Se esse magistrado que era juiz em Israel era chamado de Deus, no sentido de ter uma autoridade vinda de Deus, imagina se eu não posso dizer que sou filho de Deus depois de ter mostrado toda a minha autoridade com sinais, prodígios e maravilhas que eu realizei entre vocês.
As obras que eu fiz e os ensinamentos que eu trouxe para vocês, Jesus está dizendo, atestam que eu sou Filho de Deus. Aliás, essa é a intenção do evangelista. João vai dizer que ele seleciona os milagres e os sinais com o objetivo explícito lá no final do evangelho de mostrar que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, nós tenhamos vida em seu nome. Nesse momento, no verso 39, os judeus, como quem dizem, basta. Diz a Bíblia que eles tentaram outra vez prendê-los, mas Jesus se livra da mão deles. Agora os judeus querem prender Jesus e em seguida executá-lo, como de fato irão fazer mais tarde. Mas a Bíblia diz que Jesus se livra das mãos deles e acaba aqui no verso 40 a 42, eu vou ler novamente, dizendo, novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde batizava no início. E ali permaneceu, e muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, e naquele lugar muitos creram nele. Jesus foi rejeitado pelas autoridades de Israel. Ele sai de Jerusalém, muito provavelmente, ele vai, como diz o texto, além do Jordão, logo após ser rejeitado. Eles não prenderam Jesus, e o Evangelho vai nos dizer isso claramente, porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Jesus escapa, vai para além do Jordão, onde João Batista pregava inicialmente, e vejam que simbolismo rico. Nessas planícies que Jesus fala, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, apontou para ele e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus retorna para este mesmo cenário, prega aquelas pessoas e elas, diferentemente dos judeus, da liderança, dos fariseus, elas dizem assim, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E aí a Bíblia diz, naquele lugar, muitos creram nele. As ovelhas que estavam lá além do Jordão, ouviram Jesus, e ao ouvir a pregação do Mestre, creram nele e seguiram os passos, seguiram a palavra de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou finalizar aqui porque o tempo urge. Vou finalizar com algumas reflexões sobre o texto. Primeira reflexão. Desde a eternidade, Deus deu a Jesus um povo. Aleluia. Deus deu as suas ovelhas. Quem são essas ovelhas? O texto mesmo vai nos dizer. É um rebanho tirado dentre os judeus e dentre os gentios. Dentre a humanidade pecadora, culpada e perdida, Deus escolhe um povo, Deus escolhe um rebanho. Agora, o que é mais estarrecedor, nem nesse texto e nem em qualquer outro texto da Bíblia nos é dito qual é o critério pelo qual Deus escolhe uns e não outros. Não há essa explicação. Não existe um texto para para suprir a nossa curiosidade sobre isso. O que nós podemos dizer com certeza não foi porque Deus previu que aquelas pessoas haveriam de crer, porque em todo o texto está evidenciado que eles creram porque eram ovelhas, e não porque eles creram que se tornaram ovelhas. Então a vontade de Deus soberana antecede a ação humana. Ou seja, eles creram porque Deus os havia dado a Cristo. Isso tudo revela esse plano, esse projeto, esse acordo que foi feito entre o Pai e o Filho antes que houvesse o tempo. Em segundo lugar, o texto sugere que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Isso pode escandalizar alguns, porque olham um texto bíblico e ouvem eventualmente, em alguns textos, que Jesus veio para salvar o mundo. Mas aqui, quando a palavra de Deus fala em mundo, nós não podemos entender o mundo como se fossem todas as pessoas do mundo.
Não é todas as pessoas indistintamente. Nós podemos até entender, de uma certa forma, que se todas as pessoas fossem escolhidos de Deus, há virtude, há poder no sangue de Jesus para salvar e para redimir cada pecador da face da terra. Porém, o que Cristo fez na cruz é eficiente e salva somente o seu rebanho. Essa doutrina é uma doutrina dura, muitas vezes difícil de engolirmos, a doutrina do chamado eficaz e da expiação limitada. Mas Jesus está dizendo: eu vim dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Todos aqueles que são seus, por quem ele morreu, receberão a vida eterna e ninguém as arrebatará da mão do Pai. Em terceiro lugar, uma outra verdade do texto é que Deus sempre preserva os seus de seguirem o erro. Jesus disse que os seus, as suas ovelhas, não deram ouvidos aos ladrões e salteadores. Ou seja, as ovelhas de Jesus, elas têm uma sensibilidade espiritual para ouvir, para discernir a voz do pastor, e elas não darão e não seguirão o erro. É interessante como ao longo da história, Deus sempre preserva um povo, mesmo no período de maior caos, de maior convulsão. Eu me lembro já no período da nação de Israel, totalmente idólatra, lá sofrendo com o rei Acabe, com Jezabel, Elias sendo perseguido, quando Elias, numa síndrome de autocompaixão, diz: Senhor, só eu sobrei, e eles querem me matar. Deus diz para Elias: Elias, eu reservei no meio do povo 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus sempre preserva o seu povo, não importa a idolatria, não importa o período, não importa a dificuldade, as ovelhas de Jesus serão preservadas. Em quarto lugar, a obra de Cristo é completa e não é preciso acrescentar nada. O texto nos mostra: ele morre pelas ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas, ele garante a vida eterna, ele garante a entrada, ele garante a pastagem e, além de tudo, preserva os seus até o fim. Não é preciso acrescentar nada à obra de Cristo. Até mesmo a fé com que nós reagimos à pregação do Evangelho, Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2 que é dom de Deus. Jesus chama eficazmente, Jesus salva, Jesus preserva e nos garante a vida eterna. Em quinto lugar, e aqui eu já estou bem próximo do final, de que maneira Jesus chama a sua igreja hoje? Já que ele não está fisicamente aqui, como o bom pastor chama as suas ovelhas hoje? E a resposta é através da pregação e do ensino da palavra, através de pastores que ele mesmo chama e levanta. Se a gente quer ouvir a voz do bom pastor hoje, no século 21, nós devemos ir para as Sagradas Escrituras, que é onde o próprio Deus fala conosco. O pastor não tem autoridade de si mesmo. Irmãos, nós que exercemos liderança na igreja, nós somos co-pastores. O pastor do rebanho é Jesus Cristo. E como Jesus fala hoje? Através da sua palavra. A função de um pastor, de um líder, é trazer a sua bendita palavra, é trazer a palavra do Supremo Pastor e assim alimentar a igreja. E dessa forma, o Espírito Santo chama de maneira irresistível e eficaz as ovelhas. Elas distinguem a voz do bom pastor, creem em Cristo, são salvas e recebem a vida eterna. E por fim, a palavra de Deus, ela tem um poder de dividir. Ela divide as ovelhas de Jesus daqueles que não são ovelhas de Jesus. Há quem diga que a doutrina divide, e de fato a doutrina divide. Ela divide as ovelhas dos bodes.
Doutrina divide aqueles que são de Jesus e aqueles que não são de Jesus. O texto que nós lemos nos mostra que quanto mais Jesus pregava, mais aqueles que não eram suas ovelhas aumentavam em grau a oposição ao seu discurso. Ao passo que as ovelhas se alegravam, aqueles que não eram ovelhas de Jesus se lhe opunham e queriam matá-lo. Então, meus irmãos, preguem a palavra. Preguem a palavra que vocês vão ver a reação. A palavra é o meio que Jesus usa para separar as ovelhas dos bodes. Irmãos, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia, compaixão de nós e que essa palavra venha produzir fruto na nossa vida. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa que traz vida. Palavra essa que nos revela os teus caminhos, a tua vontade e os teus propósitos santos e benditos. Conhecemos, Senhor, que tudo provém de ti mesmo. Foi o Senhor que enviou o seu Filho para nos reconciliar contigo, Senhor. É por meio de Cristo Jesus que nós recebemos a vida eterna. É por meio de Cristo Jesus que nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. É por Cristo Jesus que nós estamos unidos a Ti e espiritualmente assentados nas regiões celestes. Pai amado, que a Tua palavra crie vida, gere poder, transformação, mudança na vida de cada um que está presente. Que ela seja um meio, um veículo para nos trazer um verdadeiro avivamento e despertamento. Que haja, Senhor, conversões, que haja, Senhor, crescimento na medida da estatura do Teu Filho e que em tudo, Senhor, Tu sejas glorificado. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.